querida, que está cada uma dessas crianças. Nós entregamos a vida delas em tuas mãos e pedimos, Pai, abençoa, guarda, livra, protege, dá aos pais condições, meu Deus, de dar educação de qualidade, de vestir, de calçar, de proporcionar o lazer, sempre, Deus, o melhor para cada uma dessas crianças, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Poder passar a linha, vai ter salinha para vocês. Irmãos, está tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Glória a Deus. Vamos lá? Pessoal, eu vou passar um vídeo aqui para vocês. E depois do vídeo, eu vou abrir a palavra para que vocês possam conversar, comentar, falar o que você pensa, o que você acha. Amém? Pedir aos irmãos que respeitem a opinião do outro, tá? Não tem opinião errada, é a opinião do irmão. Você pode não concordar, mas é a opinião dele. O problema de muitas igrejas, e às vezes, quando abrem alguns assuntos polêmicos, que o povo começa a se degladiar, igual rede social, né? Você expõe lá um post, um vídeo, uma opinião sua, e vem um bocado de gente, entra na sua postagem, começa a te ofender, te atacar, porque acha que você não tem o direito. Ele pode postar o que quiser, menos você, né? Nós podemos e devemos pensar diferente, mas ainda assim nos respeitar. Amém? As opiniões diferentes às vezes é bom que nos leva a pensar. Coloca o vídeo, por favor, Lincoln. Não entendi. Mais um tempinho? Então tá bom. Enquanto o Lincoln precisa de mais um tempinho ali, deixa eu falar com os irmãos. Amanhã às 16 horas nós teremos a tarde da bênção. E no domingo, 18 horas, Escola Bíblica Dominical. E no domingo, às 19h30, o nosso culto de celebração. Sábado, 7 horas da manhã, nós temos oração aqui na igreja, irmãos. Já há um bom tempo que nós temos essa oração aqui de consagração. E muitos irmãos poderiam vir, mas não tem dado tanta importância para a oração. Principalmente, criatura, coloca na sua cabeça, você que é líder, co-líder, ou você que faz alguma atividade na igreja, você precisa orar. Que tipo de líder é esse que lidera sem buscar a Deus? Buscando a Deus, o trem já é barril dobrado. Imagina sem orar. Então, pelo amor de Jesus, vocês que são ministros do altar, que louvam, que tocam, vocês que ensinam, que pregam, que abrem culto, que dirigem ministério, tem que vir para a oração, vocês têm que gostar de oração. Você que é pastor, pastora, missionário, missionária, tem que gostar da oração. Não entendi. Manda de novo, manda sim. Então venha para a oração sábado às 7 horas da manhã, porque é uma bênção orar. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O crente tem que gostar da oração. Mandei para Marcel também. Glória a Deus. Foi? Agora vai. Vamos orar, irmãos? Vamos orar pela vida da irmã Maria Elza. Vamos orar pela netinha da irmã. Amém, para aí. Agora foi? Vamos orar aqui um pouquinho enquanto vocês ajeitam aí. Como é que chama a netinha do senhor, irmão Miro? Liz. Vamos orar por Liz. Vamos orar por Júlia Márcia, minha filha, está com dengue. Vamos orar por Jeús. Vamos orar pela irmã Madalena, que está com um problema na coluna. Vamos estar orando pela irmã Célia Mota. Vamos orar pela vida de nossa irmã Natália, que também está com inchaço no pescoço. Quem mais precisa de oração? Tem mais alguém? Vamos orar pela família, né, do irmão Gletz, que está passando a batalha. Orar pela família para a senhora mesma, Maria Aparecida. Cristiane, vamos orar por Cristiane. Vamos orar pela vida da irmã, né, Maria das Graças, vulgo tia Neném. Vamos orar pela mãe da irmã Josi. Vamos orar pela irmã Dalva. Está bem, né, irmã Dalva? Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos orar, meus irmãos. Feche os seus olhos com a sua cabeça. Senhor, Tu és fiel, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus do monte Gileade, e que nas Suas mãos há bálsamo, há remédio. Senhor, nesta noite nós Te pedimos, visita os nossos irmãos que estão enfermos, doentes. Senhor, repreenda todo mal,
Meu Deus, cada uma dessas vidas aqui que nós apresentamos diante do Senhor nesta noite, cada um tem uma necessidade, cada um foi acometido de um tipo de enfermidade, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Visita cada um, meu Pai, dos teus filhos. Toca agora, meu Deus, repreenda este mal, essa enfermidade. Senhor, tem misericórdia, que o Senhor dê graça aos teus filhos, que o Senhor venha suprir as necessidades e que os teus filhos vejam a cura brotar na vida deles. Arranca toda a pestilência, arranca toda a opressão maligna, restaura o lar de Gladys, meu Pai, repreenda o demônio que está atuando ali, oprimindo, perturbando, trazendo confusão na casa do teu servo, oprimindo aquela mulher. Meu Deus, que aquele espírito que está por detrás dela venha cair por terra, venha perder o domínio sobre ela, e que na casa do teu servo haja paz, haja comunhão, haja alegria, haja salvação em nome de Jesus. Meu Deus, opera teu milagre na vida da irmã Dalva, na vida de Lisa, a netinha do irmão Almiro, na irmã Maria Elza também. Nós oramos, Senhor, pela vida da irmã Maria das Graças. Te apresentamos nesta noite, ó Pai, a vida da irmã Natália. Senhor, tem misericórdia, meu Deus, da irmã Cristiane. Toca também, Senhor, na coluna da irmã Madalena. Espírito Santo, restaura por completo a saúde da mãe da irmã Josi. Senhor, visita Júlia Márcia, minha filha, meu Pai. Tem misericórdia de Tamara Júlia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos nesta noite, clamamos ao Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem que operou tantas maravilhas. O Senhor é o mesmo que opera hoje e cremos que o Senhor vai operar sempre, porque o Senhor é Deus que está acima de tudo. Não há doença que fique de pé diante do Senhor, não há batalha espiritual, não há demônio, não há macumba, não há trabalho arriado que prevaleça diante do Deus grande. Meu Deus, tem misericórdia do povo de Israel, restaura, meu Deus, aquela nação. Restaura a saúde, meu Deus, emocional dos hebreus, que vive sob pressão, meu Deus, numa vigilância constante, sempre naquela alerta de estar, ó Deus, a qualquer momento sendo atacado. Meu Deus, já não bastasse, Senhor, os ataques por aquele grupo terrorista Hamas, ainda, meu Deus, aquela nação sofre o ataque de líderes, meu Pai, de nações, que de maneira covarde, com a narrativa, meu Deus, imunda, tenta atacar e desconstruir, ó Deus, aquela nação. Mas que o Senhor venha, meu Pai, como sempre o Senhor fez, honrar Israel. Que o Senhor venha, Deus, a se mostrar para todas as nações, para todos os reis, príncipes, presidentes das nações, que o Senhor é o Deus daquele povo. Restaura Israel, Pai, e faz com que a Palestina viva em paz com Israel. Sabemos, meu Deus, que o povo palestino é vítima daquele grupo, tanto quanto Israel tem sido. Meu Deus, aquele grupo não permite a Palestina prosperar, viver em paz. Aqueles grupos, meu Deus, têm feito, meu Pai, o terror também dos palestinos. E nós oramos para que o Senhor entregue eles nas mãos dos soldados israelenses. Que o Senhor entregue, Deus, os esconderijos de arma. Que o Senhor entregue, Deus, todos os, ó Pai, os esconderijos que eles têm. Que todo aquele, meu Deus, aquele grupo seja desarticulado, seja, meu Pai, assim, preso, e que aquelas pessoas que ainda estão, meu Deus, em posse desse grupo bárbaro, meu Deus, sejam resgatadas para a glória do teu santo nome. Nós oramos para que haja paz e prosperidade sobre os muros de Jerusalém e de Israel, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Salva os hebreus, converta o coração deles ao Senhor, Pai. Oh Jesus, faz essa obra naquela vida, naquela nação e naquelas vidas. É o que nós como igreja te pedimos, em nome de Jesus. Salva os palestinos, meu Deus. Salva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora vai, presta atenção nesse vídeo aí, meus irmãos.
Amém? Irmãos, eu queria que vocês comentassem o que vocês acham dessa canção, se vocês concordam, não concordam, qual que é a opinião de vocês? Nós queremos conversar sobre esse assunto aqui hoje, e eu queria que vocês expusessem a ideia de vocês. Quem vai falar? Irmã Josi. Vamos procurar ser objetivo nas falas, para que a gente dê a todos os irmãos a oportunidade, a condição de falar, tá bom? Estão escutando, pessoal, o que eu estou falando? Vamos ser objetivo nas falas. O que a gente vê nessa música, eu acredito que é uma realidade. Não podemos generalizar. Sim. Não vamos dizer que a coisa chegou no extremo, não, mas existem sim, é uma realidade. Sempre existiu fariseus nas igrejas, né? Prega o que não vive, cobra o que não fazem. A gente sabe disso e isso é uma verdade. O que ela canta aí é uma realidade para a nossa nação nos dias de hoje. Nós não podemos negar isso. Já ouvi esse vídeo, já ouvi 2 vezes, essa é a 3ª vez que eu ouço. E é uma coisa que realmente chama a nossa atenção. É uma realidade que às vezes muitos não têm coragem de pregar na frente da igreja, mas Deus usa essa adolescente, essa menina aí, nesse cântico para mostrar uma realidade e chamar a atenção, para acordar as pessoas que realmente isso é uma verdade. É minha opinião, é o que eu vejo, é o que eu acho, é o que eu acredito, né? E é o que a gente vê. Ela não canta nada assim que eu possa dizer, não, é uma mentira, não, isso não existe, não, isso não está acontecendo, não, isso é exagero. É minha opinião e é o que eu tenho para dizer. Muito bem. Mais alguém quer falar? Pastor, o dia que eu vi esse clipe pela primeira vez, eu chorei muito. Quem me mostrou foi minha filha. Ela falou, mãe, olha para só ver esse vídeo. Eu vi 2 coisas aí que chamam a atenção da gente. 2 coisas. Uma delas, não quer dizer que o dízimo não é importante. Não quer dizer que o dinheiro não é importante, mas almas é mais importante. Quando Jesus fala na condição de dar a Deus o que é de Deus, Jesus também está falando de almas primeiro. Ele sempre falou de almas, não de dinheiro. E isso aí é uma coisa que é pregado hoje. O mundo hoje vive isso. Se não for isso, não tem igreja. Isso é uma coisa que foi muito focada aí. E a outra coisa que ela deixou bem claro, a irmã Odete até falou, hoje nas igrejas, não sei se são todas, mas eu já pude experimentar. Cria-se um grupo de irmãos, onde aqueles irmãos é o tal. Ela está falando isso nessa música, ela conseguiu colocar. É o que a irmã Odete falou. Então, cria-se um grupo de irmãos poderosos. Aqueles irmãos são aqueles irmãos. Eles vivem aquilo ali. O resto não toca. Então, muitas das vezes está se vivendo um evangelho que não é, está falando de um evangelho que não é vivido. E Jesus, ele é simples. Jesus, Amém. ele é simples. Amém. Obrigado, Josi, pelas suas palavras. Quem mais gostaria de falar? Quem mais? Irmã Priscila aqui. Depois da irmã Priscila, o irmão Marcel também gostaria de falar. Na verdade, é a primeira vez que eu estou ouvindo a música toda, né? Mas a gente tem visto aí um boom nas redes sociais. É o assunto da semana. E na verdade isso daí já foi denunciado há muito tempo, né? Só que agora parece que, eu estava falando com o Link essa semana, parece que Deus, ele teve as suas formas de sacudir a igreja mesmo e falar, gente, vamos acordar. Porque a ministra Damares já tinha feito a denúncia sobre a ilha de Marajó em 2022. E pegando o seu queixo aqui, quando a Damares falou sobre isso, sobre a ilha de Marajó, sobre o que acontece ali, muitos políticos, principalmente o que presidente hoje que está no poder, falou que ela era louca, que era imbecil, como é que ela tinha coragem de falar absurdo daquilo, que aquilo não era uma realidade.
E aí foi criado naquela época o programa Abraça o Marajó, e nesse governo foi cortado esse programa. Sim. E aí, 2 anos depois, foi preciso uma adolescente fazer uma música desse nível para poder denunciar. Só que o que eu vejo hoje é que, quando ela fala sobre evangelho de fariseus, eu penso, e sobre a questão de estar preso no próprio ego, né, que ela cita isso na música, eu penso que a igreja, muitas vezes, discute muito pouco questões sociais muito relevantes, como casos de pedofilia, exploração infantil, adoção. Quantas pregações a gente vê das igrejas sobre adoção? Hoje são 44 mil crianças abandonadas no Brasil, que a gente vê e fala muito pouco sobre isso, sobre questões sociais. Eutanásia. Exatamente, questões sociais que de fato são relevantes, porque a gente entrou em 2 padrões dentro da igreja: aborto e homossexualidade. E ponto, fechou nisso daí. Só que a gente é muito mais amplo do que isso, né? Sim. Então eu vejo uma denúncia mesmo dela, em forma de música, para a igreja abrir os olhos para questões sociais realmente que são relevantes. Muito bem, Priscila, muito obrigado, sua fala é muito boa. Marcel. Sobre a música, ela é uma música denúncia, sobre... Sempre existiu igrejas que pregavam heresias, pregam o evangelho que não é o evangelho de Cristo. Tem outras também, João Alexandre, Banda Resgate, também fez músicas com esse teor de denúncia. E eu acho muito importante. Eu gosto muito, Marcel, do Pregador Lu também, as mensagens dele são muito de denúncia. Quem? Pregador Lu. Pregador Lu. E é muito relevante ter essas músicas no nosso meio, porque, infelizmente, como há igrejas bíblicas, há igrejas não bíblicas. E no Brasil tem várias. A gente pode citar exemplos, não vou citar, mas a gente conhece igrejas que não pregam o que está na Bíblia. E o que ela faz é algo relevante, que é denunciar isso, denunciar esse mercado da fé, esse mercado gospel. Obrigado, meu filho. Boa sua fala. Eu vi alguns pastores se manifestando, porque em algum momento da música se fala também, né, estamos cheios de eventos para nós mesmos, estamos fazendo só para nós. E aí um pastor, ele fala o seguinte: como que eu vou curar se eu não estiver curado? Claro e obviamente que eu preciso estar fazendo algo internamente. Mas eu vi a denúncia dessa música sendo uma proposta de que, ok, tem que fazer os eventos para dentro da igreja, mas como tem sido esse dentro até chegar lá no mundo? Então eu não concordei muito com a postura desse pastor. Eu acho que ele se sentiu um pouco ferido pela música, por representar uma igreja, e ele tomou essa dor para esse lado, tipo assim, claro que eu tenho que fazer dentro da minha igreja um evento, mas ninguém discutiu sobre isso. Discutiu sobre só fazer isso, e o que está fazendo com tanta informação, tanta coisa que a gente recebe de Deus, até chegar às pessoas. Eu queria, em cima de sua fala, Link, só levar você ao pensamento dos demais. No colo dos pastores é jogado todo tipo de problema. O irmão adultera, cai no colo do pastor. O irmão usa maconha lá, bebe, esse problema cai no colo do pastor. O irmão briga com o outro dentro da igreja, esse problema que o pastor não tem nada a ver, também é jogado no colo do pastor. E como também muitos problemas sociais, acaba que é jogado no colo dos pastores. E esse problema da Ilha do Marajó, da queimada do Amazônia, essa questão dos eventos para dentro e não para fora e tudo, são mais outros assuntos que são jogados no colo dos pastores. Entende? Aí eu pergunto para você, será que talvez essa música ela também não faz um trabalho de desserviço? De levar a opinião pública, que já tem um preconceito, que já tem um conceito até formado da comunidade pastoral, e aí a potencializa com essa canção? Será que não? Ou você acha que não? Existe também essa possibilidade. Talvez na hora que ela fez ali, o coração dela estivesse assim, não, preciso levar essa mensagem, né, despertar a igreja, né, um alerta, mas até que ponto, né? Porque assim, Jesus tinha quantos discípulos? Quem era o ladrão no meio deles? Quem? Judas. E aí, por causa de Judas, eu posso dizer que todos os demais discípulos são ladrão? Traz aqui para a Soninha.
também o pastor Marco, esposo da Maguinha, que já foi daqui, que todo mundo conhece, eles hoje moram nos Estados Unidos, pastoreiam a igreja lá, e ele falou uma coisa para você ver, dentro disso aí, que o senhor acabou de falar agora. Ele falou que esse nome pastor, infelizmente, está muito manchado. É porque Aí- há uma campanha proposital para manchar esse nome, para descreditar o que esses homens. Né, o pastor. Aí ele falando que lá nos Estados Unidos a coisa não está diferente, não, dele tá dizendo que está pior do que aqui. Aí ele falando que foi levar o carro dele numa mecânica lá, aí o rapaz, o mecânico, começou a mexer no carro dele, não sabia que ele era pastor, ele não se apresentou como pastor nem nada. Aí disse que o mecânico começou a falar, todo pastor é vagabundo, pastor não presta, todo pastor é adúltero, todo pastor é ladrão. Aí dizendo que ficou ouvindo aquilo, ele virou e falou assim, todo mecânico também é ladrão, é vagabundo, é não sei, falou a mesma palavra, as mesmas palavras que Porque ele tem falou. mecânicos que são, né? Aí ele falou assim, uai, por que você está falando isso? Eu não sou. Eu falei assim, pois é, eu sou pastor e eu não sou nada disso aí que você falou também. Calou a boca dele. Leva ele para a tia Maria. Ô pastor, Pode falar, Alemão. Depois de Alemão, a tia Maria fala. o que a Sônia disse aí, ela generalizou, né? Colocou todo mundo num balaio só. Né? E tem dois lados aí. Tem um lado do despertamento, para quem viu o vídeo e entendeu que há necessidade da igreja tomar uma posição, que infelizmente a realidade é essa, a igreja ela tem vivido assim. Quando falo de igreja, irmão, estou falando de nós mesmos, de mim, né? E infelizmente a realidade é essa. A igreja está muito fria no sentido de trabalho social, como acho que o Lincoln disse, ou a Priscila disse, envolvimento da igreja no trabalho social. A gente quase não vê isso. Algumas igrejas sim, mas é muito pouco em relação à quantidade de igreja evangélica que nós temos no Brasil. Se a gente pegar aí, contar no dedo, na palma da mão, a gente sabe quantas que se fazem. Tá, eu vou te fazer uma pergunta em cima de sua denúncia. A Ilha do Marajó, a queimada da Amazônia, é um problema da igreja ou do Estado? Do Estado. Do Estado. E é o seguinte, e tem um lado do despertamento também, e além dela colocar todo mundo no balaio aí, só que a igreja pensa nela só, e não é assim. Quando a igreja ora, ela não está orando só para ela. Pode ser que algumas pessoas façam isso. Tá bom. Mas não é uma realidade. Obrigado. Irmã Maria, depois a irmã Marlene. Olha, pastor, o que me chamou muita atenção, assim, é igual eu falo, toda regra ela tem sua exceção. Sim. Né? A gente não pode generalizar as coisas, como a menina também não. Isso aí serviu para quem precisa servir, vai pegar essa carapuça e vai vestir ela. Beleza, não vou entrar no que eu ia falar, que a Pri já falou. Não vou entrar também sobre a guardalha de Marajó, que também já foi falado. Mas voltando aos pastores, a própria igreja, ela mancha os pastores. Muitos pais, pastores, tem muitos filhos hoje, de pais crentes, que eles não gostam de pastor. Sabe por quê? Porque muitas vezes tinham reunião na igreja e se tratava algum assunto ali que era para ficar ali, os pais levavam para dentro de casa. Aí o pastor era o carrasco, o pastor que é o que é o ruim. E não é pecado, um pecou, só não tem que pagar pelo pecado do outro pastor lá, não. O outro pastor lá adulterou, só não tem que pagar por esse pecado, não é? Sim. Então a gente não pode assim, e eu acredito, eu já estava ouvindo esse vídeo, eu acredito nisso. Acredito sim no despertamento de Deus para a igreja, ok. Mas isso foi em todos os aspectos, essa menina citou tudo aí. E vai servir para a gente aquilo, para cada pessoa, cada igreja. Cada um pega a fatia do seu bolo, né? Isso, e comer ela. Irmã Marlene. O pastor, foi até bom o senhor falar, quando a pastora Damares falou sobre a ilha de Marajó, eu já despertei, e eu passei a observar, igual o senhor falou, o problema do Amazonas, a queimada,
E o problema da Ilha de Marajó é problema de quem? Tudo bem, é do Estado. Mas quando a pastora Damares falou sobre aquilo, eu ouvi a reportagem, eu fiquei indignada. E abala a gente. Eu comecei assim, no meu bairro, na minha rua, tudo que eu conseguia ver de errado, não é CX9, mas eu procurava os pais e falava, se eu observasse que tinha uma criancinha perto da minha casa brincando sozinha, eu ia caladinha lá na casa dela, batia na porta, chamava a mãe, você sabia que sua criança está em tal lugar sozinha brincando? Não, ela foi para a coleguinha. Eu falei, foi não. Não diga que eu falei, mas vai e busca, porque o mundo é mau, tem muita gente mal, pode pegar sua filha, menininha de 9 anos, criança de 7, que está brincando, você não sabe. Verdade. E busca. Aí a mãe ficava, ia lá e buscava. Outra coisa, quando eu via que casas que eu sei, no meu bairro, que tinha homens, e que criança ficava na porta, eu ia lá e alertava a mãe, não deixa, porque eu vejo que entra criança lá dentro. Então, assim, a pedofilia está aí. E aí? Então, assim, eu procurava, assim, tudo que eu via que estava ao meu alcance, porque eu tentava fazer. A Ilha de Marajó está lá, eu não estou lá, mas no meu bairro tem um vizinho, tem uma pessoa má. Na sua comunidade que você está Na minha inserida, você está fazendo sua parte. Então, essa música tem despertado, não só a mim, mas qualquer pessoa que quiser trabalhar na obra de Deus fazendo isso, eu não vou esperar o governo. Obrigado. Vou fazer a minha parte. Obrigado. Irmão Gledson. Pastor, eu observei aí a fala da moça aí. Isso aí, a culpa é do governo. No caso nosso, aí seria a bancada evangélica cobrar dos outros políticos católicos, espíritas, e etc e tal. E todo mundo mais, né? É isso que eu vejo, só isso. Porque nós somos representados. Então, os nossos representantes... Fazer o papel deles, né, de cobrar. Talvez vai dar um feedback para mim, mas o senhor aí, que é pastor, está sempre aí na reunião com os pastores. Sim, obrigado, Gledson. De fato, essa canção, ela serviu muito, né, para trazer um despertamento. Inclusive, depois dessa música, o mundo ficou empavoroso. Os artistas, as autoridades, os jornalistas. Então, os jornalistas estão lá fazendo matérias para denunciar. A polícia já está lá. Todas as instituições se mobilizaram em peso para poder olhar com um olhar mais especial para a Ilha dos Marajós e, de alguma forma, atenuar a questão que acontece ali do tráfico de criança, do abuso e a exploração sexual infantil e adolescentes. Então, se viu. Como se viu também para despertar a igreja, como se viu para levar a comunidade pastoral a uma reflexão. Irmãos, de fato, de vez em quando a gente está caminhando no piloto automático, e aí Deus permite uns chacoalhos desses assim, para nos levar a uma reflexão. Eu ouvi essa canção e peguei assim algumas partes que eu acho que é interessante, que eu preciso refletir muito sobre isso, repensar Monte Sião, e ao mesmo tempo também eu fico muito feliz, porque acho que foi Lincoln que falou, né, que algum pastor ficou ofendido, porque é como jogar um sal na ferida. E aí eu acho, irmãos, que nessa hora a gente tem que ser honesto. Espera aí, eu sou isso? A igreja nossa, a igreja que eu estou servindo como pastor é assim? A motivação do meu coração é só o dinheiro do povo ou é o povo? Então, graças a Deus, a Monte Sião não é essa igreja, né? A liderança da Monte Sião não é essa liderança. É verdade que nós precisamos melhorar em alguns aspectos, do ponto de vista da ação social, do trabalho evangelístico, mas nós também temos feito. Nós apoiamos o trabalho missionário no campo, todo mês nós estamos ali investindo, a gente apoia, né? Irmãos, igreja nenhuma faz o que a Monte Sião está fazendo. Você pega um patrimônio maravilhoso como o nosso sítio, que nós poderíamos estar lá desfrutando, poderíamos até estar morando lá com a família pastoral, morando naquela estrutura, nós cedemos aquilo ali sem nenhum ganho, simplesmente para restaurar vidas, para transformar vidas. Então a Monte Sião está no caminho certo, isso nos conforta muito. E pegando assim, em cima do que Priscila, eu acho que Priscila foi assim, uma das falas mais assertivas, porque justamente essa é a minha intenção aqui hoje, é abordar sobre um tema que é muito delicado, que é o abuso sexual infantil. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso hoje? Coloca para nós aqui, Lincoln. Eu preciso ser bem rápido, porque as horas já avançou, né? Já são 20h40. Qual é o papel da igreja diante do abuso de crianças e adolescentes?
Em casa vocês vão ler o capítulo 19 de Juízes, porque é muito grande, é cerca de uns 35 versículos mais ou menos, mas eu vou narrar para vocês aqui o que está acontecendo, o que está escrito ali. Mas por favor, irmãos, não vai dormir hoje sem ler esse texto, tá bom? Eu posso contar com a fidelidade dos irmãos? Não vai dormir hoje sem ler esse capítulo 19 de Juízes. Houve um homem que era levita, ele estava viajando, e quando ele chega ali naquela região ali, ele já era noite, um senhor convida ele para que ele pudesse pernoitar com a sua concubina ali na casa dele. E quando eles entram para casa, aquele senhor muito generoso, né, deu ali a hospedaria, comida para eles, deu água para eles se banharem. E os homens daquela cidade vieram à porta da casa daquele senhor para querer abusar, né, daquele homem, daquela mulher também. E aí aqueles homens tomam aquela mulher e eles passam a noite toda abusando dela. Eles passam a noite toda. E quando chega de manhã, que o homem sai para fora, ele encontra, né, o levita sai para fora e ele encontra a sua esposa ali, né, a concubina dele, a mulher dele, morta. Ela morreu de tanto que aqueles homens abusaram dela. E ele então, no ato de protesto e de indignação, ele partiu ela em 12 pedaços. E ele mandou um pedaço para cada tribo. Quando ele fez isso, e que as pessoas receberam esse pedaço do corpo daquela mulher, a nação toda ficou muito chocada com aquilo. Você vai ver que ele termina dizendo que nunca se viu tal coisa como essa. Porque, em outra palavra, ele estava denunciando, já que vocês fizeram isso com ela, como a carne dela então? Então foi uma denúncia ao abuso sexual que aqueles homens praticaram contra aquela mulher. Eu coloquei também um texto de Ezequiel 23, do verso 1 ao verso 4, mas você pode continuar lendo, que vai narrar a história de duas irmãs, uma chamada Olá e outra chamada Olibá. Vamos abrir esse texto, porque esse texto é pequeno. Vamos abrir Ezequiel 23, do verso 1 ao verso 4. Vocês vão ver que elas se tornaram prostitutas, e o Senhor usa essas duas prostitutas para revelar como a nação tinha se também corrompido espiritualmente. Mas nós vamos observar que essas moças, elas não nasceram prostituta. Ninguém nasce, irmão, prostituta. Ninguém nasce, sabe, gay, ninguém nasce lésbica, ninguém nasce isso. Alguma coisa no curso da vida da pessoa vai desencadear, vai servir de gatilho para essa pessoa ir por esse caminho. Quem pode ler para nós? Ezequiel 23, o verso 1 ao verso 4. Só um minutinho, leva o microfone ali para ela. Ezequiel 23, do verso 1 ao verso 4. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve-se duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Essas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios de suas virgindades. E os seus nomes eram Olá, e a mais velha, Olibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas, e quanto o seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. Muito bem, se você continuar lendo o texto, vocês vão ver tudo como é que foi e tal. Mas vamos nos prender aqui ao versículo de número 2. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ou seja, elas eram ainda adolescentes, jovens, quando elas começaram a se prostituir. Mas vamos ver como que esse gatilho foi despertado nela, como que elas foram empurradas para a prostituição. Olha aqui, ó, na adolescência dela, né, ali foram apertadas os seus peitos, ou seja, homens acariciaram os peitos dessas meninas, e homens apalparam, né, o órgão genital delas, acariciaram os órgãos genital dela. Com isso, essas meninas, que eram duas moças, duas, né, adolescentes ali, puras, inocentes, despertou nela, aflorou nelas o apetite sexual, e elas então se enveredaram pelo caminho da prostituição. Ninguém nasce prostituta, meus irmãos. Ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbica, ninguém nasce binário, trans, nada disso. São situações que vão, às vezes, desencadear esse desejo, esse comportamento na vida das pessoas. E assim foi que aconteceu, tá?
muitas moças que enveredam pelo caminho da promiscuidade, se você for buscar raiz, tem isso aí. Outras não têm, não foram violentadas, mas tiveram outros problemas, outros fatores que empurraram elas para esse caminho. Amém? Vamos lá. Definição. O termo abuso sexual é utilizado de forma ampla para categorizar atos de violência sexual em que não há consentimento da outra parte. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Mesmo que uma garota de 12, 13 ou 14 anos permita você acariciar ela, permita você ter um coito com ela, isso é crime, porque ela é uma pessoa considerada pela lei como vulnerável. Ela ainda não tem condição de responder por si, para tomar suas decisões. Então, mesmo que ela consentiu, você cometeu um crime. Amém? Glória a Deus. E aí, pastor, depois de 15, se é com consentimento, a lei diz que não é crime. Mas do ponto de vista bíblico, é pecado. Certo? E se a mulher pode ter 50 anos, se ela não permitiu, é uma violência sexual. Pastor, eu sou casado, mas minha mulher não quis, eu fui lá, peguei ela, tirei a roupa dela e fiz o ato sexual com ela. Você estuprou sua esposa. Você estuprou sua esposa, você é um criminoso. Porque mesmo você casado, se a sua esposa não consente de manter relação sexual com você, você não tem o direito de fazer forçado. Pastor, o senhor já recebeu casos como esse no gabinete? Infelizmente, já recebi casos como esse, de marido que forçou a esposa e fez sexo com ela. Já recebi casos pior ainda, de homens que dopou a esposa para fazer sexo anal com ela. Vocês veem a loucura, o nível de barbaridade que muitos homens chegam. Isso também é um abuso sexual. Vamos lá. Existem diferentes tipos de abuso. O abuso social, emocional, financeiro, sexual e físico. Mesmo que cada tipo não seja tão visível ou óbvio quanto ao próximo, cada tipo de abuso pode ser muito doloroso. Às vezes tem mulher que ela não sofre abuso sexual, mas ela sofre um abuso psicológico. Porque tem homem que é carrasco, é um faraó nas costas da esposa, é uma canga. Então, existem esses tipos de abuso. Abuso de poder financeiro, abuso de patronal. Tem patrão que ele humilha, ele tem prazer de pisar, ele paga na hora que ele quer, ele faz o que ele quer, né? Então, tudo isso, e adoece, irmãos. Às vezes a pessoa que está fazendo isso, ele acha que não está machucando, mas está machucando a pessoa. Quantas pessoas eu já recebi no meu gabinete destruída emocionalmente, por conta de um ambiente profissional, por conta, às vezes, do chefe, do gerente, ou por conta do patrão, que estava ali massacrando aquela pessoa. Então, você que é patrão, você que é líder, você que é gerente, cuidado como você trata os seus liderados, os seus funcionários, porque você pode estar cometendo um poder, ou um abuso de poder financeiro, de poder patronal. Amém? Vamos lá. Introdução. Ao meditar na palavra do Senhor, percebemos o olhar de Deus sobre as crianças. Seu cuidado e atenção com eles foi e sempre será especial. Olha o que diz Marcos 10, 14. Deixe vir a mim os pequeninos e não os, porque dos tais é o reino dos céus. O Senhor tem um olhar muito especial com criança, irmãos. Muito especial. Eu sempre observei na Bíblia que a questão do homem que ele cobiça a mulher do próximo, Deus geralmente traz um juízo muito duro. Muito duro. Quando o homem ele vai lá fora, adultera, ele fica com a mulher que é solteira, ele fica com a mulher que é garota de programa, ele vai sofrer as consequências. Mas quando o homem, ele dá em cima, ele seduz uma mulher casada, o juízo é muito duro de Deus. Porque a Bíblia diz que venerado entre todas as coisas é o leito sem mácula, e os que se dão à prostituição, Deus dos tais é o vingador. Por causa da mulher de Abraão, Deus ia matar o faraó e o povo do Egito. Por causa da mulher de Isaac, aquele povo adoeceu e Deus ia punir muito duro. Eles falaram, toma sua mulher e some daqui, porque eles mentiram, dizendo que as esposas não eram esposas, eram irmãs. Então, Deus, ele tem, irmãos, Deus tem um zelo tão grande com isso, que é um dos mandamentos do decálogo.
não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então eu vejo que Deus tem um zelo com a mulher de alguém, também como Deus tem um zelo muito forte com criança. Quem se meteu a besta de mexer com criança pagou um alto preço. Observa que Faraó mandou matar as crianças do sexo masculino, porque ele temeu que aqueles hebreus se multiplicassem muito. Qual foi a 10ª e última praga? Morte. Mas morte de quem? Dos primogênitos. Entende que na mesma medida que ele tocou nas crianças dos hebreus, Deus também tocou na criança deles? Quando Herodes, por temor de Jesus crescer e se tornar rei, roubar dele, né, tomar dele, usurpar dele o trono, ele mandou matar todas as crianças também de 2 anos. Olha a forma tão humilhante e vexatória que Herodes morreu. Porque Deus pune quem mexe com criança, irmãos. Criança é algo do coração de Deus. Criança é algo assim, sabe, que fere a santidade de Deus quando alguém toca. Teve um filme agora que eu fui no cinema assistir com minha esposa, baseados em fatos reais, de um policial que investigava esse mundo, esse submundo, né, da exploração sexual infantil. Alguém assistiu esse filme também? O Som da Liberdade, alguém assistiu? Não, só vocês? Eu quero pedir vocês que não assistiram, entra lá no Play Plans ou no... será que já está no Netflix? Tá não? Eu acho que já está. O Som da Liberdade é baseado em fatos reais. Nós precisamos, você que não assistiu, precisa assistir esse filme. Próximo. O Som da Liberdade. Dados oficiais sobre abuso sexual. Vamos lá. Isso aqui é dados recentes. Eu fiz essa pesquisa hoje e descobri. Pesquisa divulgada recentemente mostra que o abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil cresceu 70% no ano passado. Familiares e conhecidos são responsáveis por mais da metade dos casos. Então, o Brasil, no ano passado, teve um aumento exponencial de abuso e de violência sexual contra crianças e adolescentes. E, lamentavelmente, a maior parte desses abusos foram cometidos por parentes e por pessoas ali do convívio daquela criança. Ano passado, por exemplo, eu recebi um caso de uma família que não é que da igreja, de uma outra igreja aqui, mas que me conhece. O avô abusou da neta. O avô. Eles foram para o sítio passear, e aí chegou lá, todo mundo dormiu, o avô teve uma conjunção carnal com a menina. E a menina começou a ter uns comportamentos esquisitos e tal. Quando os pais foram repreender ela, porque ela estava assim, tendo um comportamento muito inconveniente, ela desabafou. Ela jogou, aí foi um pepino de todo tamanho. Pastor Júlio, isso é tão sério. Vou tirar um pouquinho do tempo aqui para me dar um testemunho. A gente vai falar com muitos irmãos aqui. Tá? Eu já chorei muito, mas hoje eu não choro mais não. Às vezes eu falo assim que eu era apaixonada e eu ainda sou, porque eu agradeço a Deus por um dia eu ter conhecido o apóstolo José Correia. Quando eu era criança, eu sempre fui uma menina muito... Diz a minha mãe que eu era adotada, porque eu era diferente de todas as minhas irmãs. Ela fala, essa menina deve ter sido adotada. Mas eu sempre fui perseguida por um irmão. Né? Acho que todo mundo tem uma história. E graças ao meu avô, que esse meu irmão não conseguiu fazer comigo o que ele queria. Mas depois comigo maior aconteceu novamente. Hoje eu consigo falar disso. Mas logo quando eu casei aqui, os irmãos nunca souberam disso. Tem alguém que está ouvindo hoje aqui pela primeira vez. Nunca comentei isso com ninguém. Mas eu estou sentindo vontade de falar, deixa o Espírito Santo de Deus agir, né? Amém. E eu sempre falei com o pastor, eu estou casada, mas eu não gosto de fazer sexo com meu marido. Ele me procura, mas eu não gosto. Eu sinto nojo quando ele vem para o meu lado. E nós já tínhamos menino. Aí um dia o pastor falou assim, então a gente vai resolver isso. E o pastor Correia, acho que foi isso que nos aproximou muito, porque ele passou a cuidar de mais perto, passou a chegar mais próximo. E o pastor falou, a gente vai ter que fazer uma cura interior. Eu falei, então tá bom, então vamos ver o que Deus tem para mim nisso aí.
E nós começamos um trabalho. Então, pastor, hoje eu sou uma mulher, eu falo que sou realizada com meu esposo. Glória a Deus. Eu sou realizada com meu esposo, porque eu costumo falar com ele que hoje eu sou mais apaixonada com ele que antes, apesar de que ele me faz muita raiva ainda, né? Mas não é só não, todo esposo faz raiva nas esposas. E é como o senhor acabou de falar. Aquele que faz o mal, a mão de Deus não sai sobre ele. Sai nada. Eu consegui, assim, por muitos anos, ele achava que eu havia esquecido aquilo, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Quem bate esquece, mas quem apanha lembra pro resto da vida. O passar a mão, o tentar tocar. Então aquilo nunca saiu da minha cabeça. E todas as vezes que a família reunia, eu ficava longe dele. Eu nunca chegava próximo dele. Eu queria que ele morresse. Então, hoje eu já chego próximo, depois de ter aquele encontro com o pastor, depois de estar aí na minha casa, estar orando comigo, a meu esposo, estar me trazendo para o gabinete, estar orando. Então, houve aquela renúncia, aquele demônio saiu. Em nome de Jesus. Então, hoje eu estou falando isso aqui porque isso aí está acontecendo e às vezes as mães não ouvem. Às vezes as mães não percebem o que está acontecendo lá na cabeça dos filhos, né? Então, assim, eu já criei a minha filha assim, você não senta em colo de ti, você não briga contigo. Eu já criei minha filha tão diferente. Aí eu assim, falava assim, mas meus irmãos é diferente. Mas eles são homens. Sim. Então, assim, hoje eu posso falar isso aqui, porque hoje eu sou liberta. Mas a pessoa de quem eu estou falando, é como o senhor acabou de falar. Ele não cresce, ele não prospera. Vai não. Ele continua aquela pessoa que não tem um rendimento para nada na vida. Então Deus trata com essas pessoas. E como trata? E assim, eu agradeço, Jô, pela sua coragem de abrir seu coração, assim, no meio de uma plateia como essa, né? Não é fácil. Talvez se fosse só eu e minha esposa, você teria mais liberdade para falar. Então, você muito corajosa de falar disso. E a maior parte das esposas que não gostam de sexo é porque, de alguma forma, ela sofreu uma violência. Às vezes ela não sofreu, ela não foi molestada, mas ela às vezes escutava os pais manter relação sexual no quarto, e aquele barulho, aquela zoada que os pais faziam, trouxe um bloqueio. E aí nós temos dois caminhos. Tem filho que ele vai aflorar, aí tem moças que se entregam mesmo à vida de promiscuidade, e tem moças que ela se retrai, ela tem pavor. E aí tem moças que ela tem aversão ao sexo oposto, aí ela vai para o lado da homossexualidade. Por quê? Porque ela tem um bloqueio dentro dela, assim também na vida dos homens, tá? Então, assim, Josi, que bom que o Espírito Santo usou o apóstolo Correia para ministrar cura, ministrar, né, restauração na sua vida, e que bom que sua vida seguiu. Porque na grande maioria tem mulheres aí que não conseguem ser felizes, não conseguem ter uma vida sexual abençoada, porque ela tem esse bloqueio dentro dela e tem vergonha de pedir ajuda. Porque quando é um estranho, mas aí você tem que pedir ajuda e expor que foi seu tio, que foi seu pai, que foi seu primo, que foi seu irmão, é doloroso demais. E o expor isso é mais um abuso. Você sofre de novo aquele abuso, né? Por mais que às vezes não foi um abuso físico, mas a importunação já é um abuso, né? Às vezes a insinuação é um abuso. E às vezes as pessoas estão doentes na alma por conta disso. É muito, muito complicado. Vamos lá. Papel da igreja. Vocês falaram que essa questão da Ilha do Marajó é um problema do Estado. Sim, mas também é um problema da igreja. A igreja precisa fazer a diferença onde ela foi inserida. E nós temos missionários, sim. Eu fui pesquisar para me saber se tinha alguma igreja lá na Ilha dos Marajó, se tinha missionários. E graças a Deus, temos muitos missionários lá. Só que a Ilha do Marajó, irmãos, é complicado trabalhar lá. Porque eles têm vários povoados e que só tem acesso por água. E é distante uma das outras. Sabe, uma comunidade da outra é muito distante. Então, fazer um trabalho missionário, evangelístico, social, na Ilha do Marajó, é um desafio gigantesco, tanto para o Estado quanto para a igreja. Mas, graças a Deus, nós temos sim, e temos bons missionários fazendo bons trabalhos lá. E aí eu quero pedir que vocês, como igreja, adotem esses missionários, essas igrejas que estão inseridas lá, pelo Espírito de Deus, fazendo esse trabalho. O alto índice reforça ainda mais a importância de que a igreja se engaje no assunto.
a fim de contribuir com o resgate e a cura daqueles que não conseguem se defender, assim como diz em Provérbios 31. Vamos ler aí, Provérbios 31, versículo 8 e o versículo 9. Provérbios 31, versículo 8 e o versículo 9. A igreja é a voz dos mudos. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Muito bem, então a igreja, ela é a boca dos que não têm boca. Ela é a voz dos que não têm direito à fala. A igreja, ela é aquela que denuncia, que protesta, que ora, que reivindica em nome daqueles que são necessitados. Amém, meus irmãos? Que nós sejamos essa voz profética sobre a terra, nesse tempo de tanto abuso, de tanta exploração sexual. A igreja possui um papel importante na prevenção, conscientização de situações de risco, tais como abuso infantil. Então a igreja tem esse papel de conscientizar, de educar, de orientar, de assistir as famílias que são vítimas desses abusos. Eu já peguei muitos tipos de abuso, irmãos. Já peguei muita situação, vocês não têm noção, de pessoas da nossa igreja, de pessoas de fora da igreja que me procuravam, porque me respeitava, que reconhecia, via em mim a graça de Deus. Eu era amigo da escola. Lá na Escola Estadual Clemente Farias, a diretora sempre que tinha adolescentes se automutilando, vítima de estupro, sempre me chamava. E ali eu tinha uma sala para atender essas pessoas, para orientar. E aí precisa ter cuidado, porque lá eu peguei casos de meninas que eram da Cristã do Brasil, Testemunha de Jeová, peguei casos de meninas que eram do Candomblé, peguei casos de meninas que eram católicas, peguei casos de meninas evangélicas. Então você precisa ter um cuidado, porque ali você tem que agir mais como um terapeuta do que como pastor. É uma linha muito tenra, muito milímetro, mas graças a Deus conseguimos ajudar muitas pessoas ali. Vamos lá. Como corpo de Cristo precisamos adotar algumas práticas para proteger pequenos, seja em casa, em nosso ambiente de trabalho, caso conviva com crianças, ou até mesmo na igreja, irmãos. Lá em Comecinho, nós tivemos um triste acontecimento. Um diácono que abusava das crianças no banheiro da igreja. Eu falo isso com dor na alma. E assim, quando esse caso pipocou, nós ficamos muito arrasados. E aí nós precisamos começar a nos conscientizar e a criar camada, barreiras de proteção para as nossas crianças. Esse não é um desafio só do Estado, só da escola, mas também é da igreja, é da família que tem criança. Onde houver criança, todos nós precisamos nos dar as mãos para ajudar. Ah, não é filho meu? Eu não estou nem não, misericórdia. Você precisa pensar diferente. Ah, eu não tenho filho. Mesmo assim, você não tendo filho, você tem o direito, o dever, a missão de cuidar e proteger dessas crianças. Na igreja, viu principalmente, cadê o Charlie? Oriente os diáconos. Viu a criança, foi para o banheiro, demorou, vá atrás. Vá atrás, fique ligado, cuidado, porque às vezes nós estamos envolvidos aqui no culto, no mover, na glória, na unção. Tem um atribulado aí, e aí? Lá na nossa igreja, em Pedra Azul, não sei se Mateus estava comigo nessa época ou se você se lembra desse caso. Uma moça desceu para ir beber água e tinha um maluco visitando a igreja lá, um usuário de crack. Ele viu a moça descer. Aí a moça foi beber água, foi no banheiro. Quando ela voltou, ele estava bebendo água, ele foi, agarrou ela e tentou beijar ela. Você lembra disso? Irmãos, que situação. E eu estou pregando, estou vendo a viatura, parou na porta da igreja. Falei, Jesus está operando nessa igreja mesmo? Até a polícia veio para dar glória. Aí eu vi que o sargento lá da igreja, um dos sargentos que nós tínhamos lá, sentou. Porque quando ele agarrou a menina, Débora estava descendo a escada. Débora já, opa! E Débora valente toda a vida, né? Já foi para cima dele e tudo, e já mandou chamar as meninas da salinha, começou a vir, chama Vicente, aí Vicente chegou, o que foi? Tá agarrando a menina para beijar. Aí Vicente já falou comigo, como é que Vicente fala? Ele imita Vicente, o sargento, igualzinho, irmãos. Foi aí que nós criamos o Ministério Centuriões na nossa igreja. Os centuriões, ele era diferente. Os centuriões eram policiais, eram agentes penitenciários, e eram pessoas mais vivas que ficavam à parte, só para observar a igreja.
Nessa época também nós colocamos câmera em todos os espaços da igreja. Todos. Nós tínhamos câmera filmando quem entrava e saía dos banheiros, nos corredores, nos becos, todo canto. E lá nós tínhamos uma sala, que era meu gabinete na época. Na hora do culto ficava um desses policiais sentado, assistindo o culto e vendo toda a movimentação em tempo real. Aconteceu qualquer coisa, aí ele pegou o menino e falou: você vai sentar, ficar quietinho, não vai esboçar nenhuma reação. Quando o pastor acabar o culto, vai ter um táxi na porta para te levar em casa. Aí depois que eu fui entender que o táxi era a viatura. Nós precisamos ter vigilância com as crianças. Vamos lá. Primeiro conselho para vocês, anota aí. Observar as mudanças comportamentais. Toda criança que está sendo abusada, violentada, ela vai mudar o comportamento. Ela vai dar a demonstração que alguma coisa está errada. A criança e a adolescente, quando submetida à situação, geralmente mudam o comportamento, ficam mais tristes, regridem, ou são agressivas, até mesmo na alimentação. Então a criança ela vai alterar alguma coisa. Ou ela vai comer demais, ou ela não vai comer nada, ou ela vai ficar muito retraída, ou ela vai ficar muito agressiva. Você vai observar, alguma coisa vai começar a mudar, tá bom? A criança, o adolescente sempre deixa pista de que ela está sendo vítima de um abuso. Observar atraso no desenvolvimento, se há fraturas, hematomas constantes no corpo. Então, você vai observar, se o menino caiu o rendimento escolar, pode ser que ele está sendo vítima de um abuso. Observa se tem algum hematoma. As mães, vocês precisam conhecer o corpo do filho de vocês. Vocês precisam olhar as meninas aí, porque quem tem filhas meninas, tem que olhar o corpinho das bichinhas para ver se está tudo ok. Tem que ter essa malícia, mãe. Ah, pastor, eu sou muito ocupada. Ocupado? O vagabundo não é ocupado, não. O pilantra, ele tem tempo suficiente para poder abusar de seu filho. Então, conheça seu filho. A mãe e o pai, só de ele olhar para o filho, ele tem que conhecer o filho. Ele tem que saber o que o filho está pensando e sentindo. Isso é convivência, é comunicação visual. Precisa ler. Pode falar, irmã Odete. Pastor, uma coisa que é muito séria também, eu sei que aqui praticamente não tem quase mãe hoje que tem mais menino, tem mais as senhoras que já têm os filhos crescidos, mães que deixam filho dormir na casa dos outros. Eu ia falar disso, irmã Odete. Não confie. Não confie. Eu nunca deixei minhas meninas dormir na casa de ninguém. Fez bem. Não deixava mesmo. Uma vez eu fui para Belo Horizonte, para a casa da minha irmã. Aí a minha amiga lá de Araçuaí, na época eu morava lá em Araçuaí, ela foi me visitar lá com as filhas dela, e passou um dia lá com a gente na casa da minha irmã. Na hora de ir embora, ela falou assim: vamos lá para a casa do meu tio, André. Aí o meu cunhado já falou assim: eu vou lá buscar ela, deixa ela, Dete. Eu já pisquei para ela dizer não, porque ela não era nem besta de querer ir. Ela lembra disso até hoje. Não deixava. Não outra coisa, irmão Dete. Nem rende assunto. Nunca confiei em ninguém. Sua fala é maravilhosa, irmão Dete. E aí eu quero pegar um gancho de sua fala também para dizer, às vezes, o adulto não vai abusar. Mas criança, ela começa a crescer, ela começa a descobrir o corpo. Aí o menino, às vezes, viu lá o pai que tinha uma fita cassete lá, um DVD, ou mesmo lá, mexendo no celular do pai, ele viu uma cena pornográfica, ele acende, aí de noite, quando todo mundo está dormindo, eles começam a bulinar com o outro. E ali aquele menino começa a ter um comportamento diferente, a menina, porque rompeu o lacre da pureza. Às vezes não teve uma violência sexual, mas rompeu o lacre da pureza. Aquela criança, ela perde a pureza, ela começa agora a querer descobrir esse universo, né, da sexualidade. Mas eu já conheço história também, já me contaram história. Pessoas já foram na minha casa, pessoas que foram embora daqui, desabafa coisa que aconteceu dentro da própria casa e a pessoa não via. A gente tem que ter malícia, gente. Sim. A gente tem que ter malícia com os filhos da gente. Além de conversar, você tem que olhar. Porque quem vigia filho é mãe, é pai, a mãe principalmente. E eu já conheço história de pessoas que me contou de filho que ia para a casa dos outros, acabou sendo abusado em casa dos outros. O pai, na hora que a filha dormia, ela ia dormir na cama com a filha do casal lá que era amigo. E o homem, o pai, ficava vendo televisão, todo mundo dormindo, ele ia lá e passava a mão na filhinha, na coleguinha da amiga. Eu conheço muitas histórias. Eu não posso... E na época que eu era mais nova, eu não conhecia essa história não, mas mesmo assim eu já tinha as manhas, já tinha as malícias, conhecia, mas também já via algumas coisas.
igual o Jôs contou essa coisa aqui, a gente morava na roça e tinha um noivo da minha prima. E uma vez nós fomos pescar, meus irmãos, minha mãe deixou. Hoje tem muito assunto para falar, mas é muito assunto. Não, vamos falar, pessoal. Isso me fez ficar maliciosa. Ele era noivo da minha prima. Nós fomos pescar, cada um no lugar. Quando eu procurei meus irmãos, não estava mais lá. Quando eu corri, que eu saí procurando, eu encontrei esse camarada. E esse camarada insinuou coisas e eu saí correndo na fazenda. Tive muito medo. Isso me fez criar com muita malícia. Eu deveria ter uns 6 anos de idade. Eu tive muito medo, cheguei e contei para meus irmãos, ninguém me incentivou a contar para meus pais, naquela época também a gente era uma vergonha, era criado com tanto tabu que os pais, misericórdia, não falava nada perto da gente, era tudo muito escondido, ninguém podia perguntar nada que já levava uma má resposta, e eu não tive coragem de contar para os meus pais, contei para os meus irmãos, né? E hoje, quando eu fiquei adolescente, passava na minha cabeça, será que eles não sabiam? Será que esse camarada não falou alguma coisa para eles ir embora? Tudo ficou na cabeça da gente assim, sabe, na minha cabeça. Então, mas isso foi bom, que eu cresci na malícia com minhas filhas, não confiava em ninguém. Minha mãe chamava ele de seu Nelson. Eu chego a ser paranoico, irmão Odete. Esse camarada, lembro da cara do capeta até hoje. Eu chego a ser paranoico com esses trem. Um dia eu fui pescar ali mesmo, aí uma pessoa que estava mais nós pescando falou assim, vem pescar mais pra cá, Juju. E aí Juju, bichinha inocente, foi. Oh, meu filho, soltei a vara lá e fui atrás. Aí não pode confiar, irmãos. E é uma pessoa que eu sei que é uma pessoa boa, mas ó, não. Outra coisa, irmão Odete, esses meninos que vão dormir na casa um do outro, às vezes fica lá acessando pornografia na rede social, ou vendo fita cassete, DVD cassete, se aflorando, e ali abre um leque para perdição. É perigoso, certo? Aqui eu não posso nem... Eu tentei... Aí já está no jeito? Pastor, eu trago isso aqui, até mesmo não sei se já é um hábito dos pais, de meninos. A gente foca só nas meninas, mas esquecem também que meninos também são vítimas disso. Lá em casa, para você ter uma noção, é um acordo meu entre a Priscila. Quando tem visita lá em casa, o Benjamin sempre dormiu no quarto dele. Nós temos uma câmera e a noite toda fica ligado do nosso lado. Sim. E a gente tranca a porta do quarto dele. Faz bem, meu filho. E quando não tem visitas lá em casa, às vezes nós vamos ter um momento nosso como casal, nós trancamos a nossa porta para não dar legalidade, porque do nada ele pode levantar e ele bate lá no nosso corpo. Ele só chega abrindo. E chega então, lá. Isso é um alerta. Nós temos que hoje, no mundo que... Hoje no mundo, o mundo está realmente muito difícil, mas como cristãos, nós damos muita abertura para certas coisas, então nós precisamos ter os olhos atentos. A Priscila é uma pessoa, lá em casa, de nós dois, é uma pessoa que busca mais informação, e eu filtro tudo que ela pega e traz para que nós dois, em acordo, ficamos atentos a isso. Amém, meu filho, obrigado, viu? Como é que é, irmão Odete? O filho da minha filha tem 13 anos, ela nunca deixou ele. Ela está fazendo certinho. Eu sempre alertava elas também, do mesmo jeito ela alertou ele, ensinou ele, assim que ele já foi para a escola, ela explicou tudo, olha, não deixa ninguém pegar em você, nem passar a mão, nem insinuar nada, ensinou tudo para ele, e nunca deixou dormir na casa de Outra coisa que nós precisamos, a irmã Odete falou lá atrás, que eu esqueci de abordar, eu acho que é muito interessante falar sobre isso, nós precisamos construir com nossos filhos um diálogo aberto. Exato. Aquela ignorância dos nossos pais no passado, impedir às vezes os filhos de denunciar. Porque às vezes o filho ficava com medo. E o abusador, ele é torturador. Ele fala assim, se você fala, eu falo que é mentira, eu vou te matar, eu mato sua mãe, eu mato seu pai. Eu sempre falo com as meninas, minha filha, se alguém fizer qualquer coisa com vocês, não tenha medo de contar. Se ele falar que vai matar, é mentira dele, eu que vou matar ele primeiro. Pode deixar que eu tenho um facão molado ali. Pode falar com o papai, minha filha. E aí eu também quero falar algo que um dia aconteceu com um cara entrou na internet e estava aliciando a menina, a filha de uma pessoa lá de nossa igreja. E aí ele veio para mim desesperado, pastor Júlio, o que eu faço? Falei, primeiro,
Você vai voltar lá agora e você vai demonstrar para sua filha a indignação do justo, que a Bíblia diz. Você vai demonstrar para ela que você está indignado com o que esse cara fez, que você está revoltado e que você está com ela para dar e vier e que você vai resolver a parada. Depois que você fez isso, aí você vai na polícia. Ele chegou, chamou a menina, sentou e falou: minha filha, papai está revoltado e tal. Porque a pessoa, quando ela é abusada, ela já tem medo de falar e não vai ninguém acreditar. E quando ela fala, ela quer apoio, ela está gritando por socorro. Aí tem pai que fala assim: minha filha, vamos orar, vê isso aí, como é que foi mesmo? Será que você não estava querendo também? Não. Não, você tem que demonstrar indignação. Não é que você vai sair por aí sendo lampião, né? Não, você não vai tomar providência em suas mãos. Mas você precisa demonstrar para o seu filho, para sua filha, que você está indignado e que você vai buscar o meio de punir esse malfeitor. Vamos lá. No estado, eu não lembro, é bem longe daqui, isso é aqui no Brasil mesmo, que uma mulher, ela tinha uma filhinha de 11 anos ou 12, não sei, e ela separou do pai dessa menina e casou com um outro. Não casou, né? Deve ter se juntado. E esse sujeito abusou dessa menininha dela. Misericórdia, meu pai. Sem ela saber, ficou muito tempo abusando. Quando veio descobrir, ela ajudou a matar a menina, porque falou que foi a menina que quis tomar o homem dela, porque estava com ciúme. Eu vi um caso como esse. E acreditou que a menina é que seduziu o homem. O prefeito da cidade, ele deu a entrevista chorando, de tão chocado que ele ficou com essa situação da mãe, uma mãe acreditar que a filha deu em cima do homem dela. Irmãos, eu sou assim muito cauteloso com isso, porque assim, o que acontece? Infelizmente, existem muitas mulheres que usaram do poder da lei para prejudicar algum homem. O que acontece, irmãos? Hoje uma mulher, ela não precisa de provas para poder provar que alguém abusou dela. O que vai valer como prova é a fala dela, é a denúncia dela. Isso é bom, mas é perigoso. Porque uma mulher pode incriminar qualquer um de nós, homens, e a gente pagar por uma cadeia que a gente nunca cometeu, né? Pagar por um crime que você não cometeu. Só que, contudo, eu ainda prefiro que a lei seja assim. Porque tem hora, irmãos, que a mulher não tinha como provar, o bandido ficava solto e nunca pagava pelo crime dele. E a mulher que muitas vezes ficava como, né, mentirosa. É complicado. O doutor Luciano está aqui e ele pode até falar um pouco mais para nós, um pouco dessa questão da lei. Eu, assim, sei que é uma lei que é perigosa, mas eu defendo que ela continue existindo. E aí acaba as mulheres também, e nunca denunciar uma pessoa que não fez nada. Só porque às vezes você quis o cara não te quis, você vai lá frustrado e denuncia o cara. Né? Pode falar, Priscila. Eu queria só falar duas coisas, tentar ser breve. A primeira coisa, uma vez que meu pai ele me contou que quando eu tinha acho que 6 anos de idade, se eu não me engano, estava na escola, e aí todo mundo que está aqui conhece o Daylon, né, que mora nos Estados Unidos hoje, falou com meu pai assim, meu pai estava atrasado para me buscar, o Daylon falou com ele: sou pastor, se você quiser eu busco ela. Meu pai falou com ele assim: o diabo não me pega nisso não. Só respondeu isso para ele, tipo, e era amigo dele, cara. Ele falou: não, pastor, eu vou lá e pego ela. Ele falou assim: não, o diabo não me pega nisso. E aí, que Link falou, a gente sempre conversa sobre essa questão do olhar atento dos pais. Sim. Né? Eu lembro que o senhor relatou para a gente uma vez que o senhor, quando vai viajar com homens ou pastores, enfim, o senhor não deixa ninguém ir atrás com as meninas. O senhor sempre pede a pastora Débora para ir lá atrás. E a pessoa vai na frente. Depois disso, eu parei para refletir. Falei: gente, realmente, a gente tem que ter muito olhar atento sobre os nossos filhos, né? E a outra coisa também que eu acho interessante, isso vale para a igreja, já que a gente está abordando uma questão da igreja, né? Os professores de ministério infantil serem treinados incisamente dentro disso. Por quê? A grande maioria dos voluntários hoje de ministério infantil não trabalham com crianças de modo secular, com algumas exceções de professores. E às vezes não consegue perceber essa mudança de comportamento, ou perceber quando a criança está diferente e tudo. Então, assim, tem um treinamento de forma mais incisa dentro da igreja para essas pessoas saberem lidar com determinadas situações como essa. Essa observação sua, Priscila, nós sempre estamos fazendo nos nossos encontros de treinamento, de reciclagem,
Allen sempre faz isso, essa observação. E a intenção dessa lição também é trazer um despertamento para os professores, viu, Dulce? Pode falar. Traz ali, Samuelzinho. Dulce. Complementando o que ela acabou de falar, na última reunião nossa, essa questão foi muito debatida. Por quê? Hoje, a gente vai marcar até uma reunião com os pais, porque a gente vai explicar para os pais. Porque se uma criança hoje, ela quiser ir no banheiro para fazer o número 2, nós vamos pedir para subir, chamar a mãe. E se for a menina que for no banheiro, a gente não vai tocar neles. A não ser que, tipo assim, seja os nossos mesmos. As adolescentes não estão autorizadas a levar no banheiro, exatamente por situações assim, porque a gente tem visitantes. Então, a gente já está tendo essa dinâmica no Ministério Infantil, entendeu? E isso é muito louvável, essa decisão sua de vocês lá, Deus, porque a criança, de repente, vocês secando ela ou limpando ela, ela pode achar que vocês estão molestando ela. E se faz uma denúncia, se o pai coloca na cabeça que houve mesmo, meu irmão, essas portas aqui é fechada. Porque é exatamente isso. Porque às vezes a criança já veio de casa com uma marca, né? Os pais não viram e a gente toca nessa criança, aí volta para casa, os pais vão ver, até a gente conseguir explicar que a criança já estava marcada, que a gente não tocou na criança, é um problema muito sério. Obrigado, viu, Dulce? Obrigado e parabéns a toda a Rede Kids por essa cautela, por essa prudência aí, porque nos resguarda de problemas maiores. Meus irmãos, a vontade é de continuar aqui a noite toda falando sobre esse assunto, porque tem muita coisa para falar, mas vamos tentar fechar isso aqui. Outra coisa, irmãos, deixa eu dar uma palavra aqui para vocês. Lá em casa, como vocês sabem, eu recebo muitas visitas, muitas. Pastores dormem sempre lá, pastores que vêm pregar, pastores que estão passando de viagem, hospedam lá em casa. Pessoal de pedra, quando tem gente lá em casa, minhas filhas dormem no quarto comigo. Boto o colchão no chão para elas, chave na porta. Elas dormem dentro do quarto comigo. Não deixo. Ah, mas é mulher. Deixo nada, elas dormem dentro do quarto comigo. Vamos lá. Observe o uso de roupas compridas, mesmo em dia de calor, porque essa criança pode estar com alguns ferimentos, ou pode estar se mutilando, como, às vezes, reação do abuso que ela sofreu. Muitas moças e rapazes, quando são abusados, eles desencadeiam esse comportamento da automutilação. Comunicar à liderança, às autoridades e pessoas de confiança com o convívio da criança e do adolescente é o primeiro passo para qualquer sinal de que positivamente algo de errado esteja acontecendo. É o que a irmã Marlene falou. Você viu qualquer coisa? Vá no pai, na mãe, orienta, conversa com amor, com toda a cautela, comunique às autoridades. Você viu qualquer coisa na igreja, me chama a pastora Débora, chama, a Allen, que é da liderança Dulce, e alerta. Vamos lá. Conclusão, esse assunto é de muita importância. Precisamos debater e dialogar mais sobre essa temática. A igreja não pode perder seu foco, que é resgatar almas, cuidar e abençoar. Que o Senhor Jesus nos dê graça nesta missão. Amém? Eu gostaria de falar muito mais aqui, mas vamos talvez marcar um café agora dessa em alguns lugares, para a gente discutir mais e mais sobre esse assunto. Vamos ficar de pé? Sim? Observar celular, computador, tablet. Coloca lá aquele programa para você controlar o que ele entra e tudo que ele vê, tudo que ele acessa. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo da promessa seja com todos que aguardam com paciência a volta do Senhor Jesus. Vão em paz, meus irmãos, que Deus abençoe. Não durma sem ler o capítulo 19 de Juízes e dê carona para quem não tem. Ore pelas crianças. Sei lá embaixo para poder entregar a revista. Homens, mulheres e jovens, pegar a revista comigo lá na secretaria.